se vai divulgar, mas eu queria falar de uma outra questão que é a seguinte. Alguns anos atrás, falava sobre o teu estilo. O Renato ainda faz perseguições individuais, o Renato ainda faz o Kahneman sair atrás do centroavante, quando era o caso do Grêmio. E a gente chega no Mundial e tem praticamente todos os times recuperando a marcação individual, fazendo pressão individualizada, muitas vezes sem sobra. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto tático do que se viu aqui nessa Copa do Mundo. Boa tarde a todos. Bom, depende muito do estilo de jogo também do adversário, depende dos atacantes que eles têm em campo, depende da maneira que eu coloco o meu time em campo, porque muitas vezes quando você joga com 3 zagueiros, o adversário também tem 2 atacantes, então um sempre fica na sobra e é importante que os outros 2 saiam na caça, porque não adianta no momento que um atacante do adversário sair para receber essa bola, se o meu zagueiro não sair com ele vai receber essa bola, vai virar e aí com certeza vai trazer problemas para a gente. Então muitas vezes é essencial isso, no momento que você tem esse esquema com 3 zagueiros, é natural que um dos zagueiros do lado saia na caça, justamente porque ele sabe que tem a sobra do líbero. Então, por isso que eu falo, depende muito também do esquema do adversário. E eu tenho visto também exatamente isso nessa Copa do Mundo, duelos individuais, porque são jogadores com uma capacidade muito alta que você tem que evitar ao máximo de dar espaço para eles, para que eles possam pensar. Next question, the gentleman on the second row on the left. Can you raise your hand? Thank you. Oi, Renato, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. O Fluminense tem uma mística. Eu lembro que em 2023, quando o time teve na final da Libertadores da América, que classificou a equipe para esse Mundial, o torcedor falava muito de encerrar aquela ferida que ficou aberta desde 2008, na final contra a Liga. E você e o Thiago estavam naquela final de 2008. Dentro dessa mística tricolor, você acha que ficou algo ainda em aberto para você realizar com o Fluminense? E se você puder falar um pouquinho o que o Fluminense representa para a tua vida como treinador de futebol? Obrigado. Eu acho que 2008 foi uma infelicidade muito grande, a gente ter perdido aquela Libertadores para a LDU. Mas são coisas da vida. No momento que você faz uma final, ou você vai ser vencedor, ou você vai perder. Não tem meio termo. Nós fizemos tudo certo, infelizmente nós perdemos. Então, sempre que eu trabalho no clube, hoje no Fluminense, como foi naquela época, eu trabalho o meu grupo sempre para vencer, para ganhar. Estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho, vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente eles são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Então com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, a gente tem entrado. E o que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro do campo e os resultados estão aí. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, sem palavras. Estou muito feliz com isso. E muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Porque, como eu falei, a gente não veio aqui somente para participar, a gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos numa semifinal, onde muita gente não acreditava na gente. Então, estou feliz por tudo, pela minha profissão, pelo meu grupo, pela torcida, enfim, como eu falei, não sei quando eu vou ter essa outra oportunidade, então eu tenho que viver esse momento, o meu grupo tem que viver esse momento, e a gente tem que continuar fazendo história. Já fizemos até aqui, estamos felizes, sim, estamos representando bem o nosso clube, sim, mas a gente quer mais.
Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma, até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então nós temos aí esse adversário poderoso, amanhã pela frente. Vamos ver lá e vamos ver no que vai dar no final. Next question, gentleman on the left, on the fourth row. No. Obrigado. Boa tarde, Renato. Bom, vamos lá. É interessante, né? Porque depois que o Pep Guardiola vai embora com o time do Manchester City de maneira prematura, sendo dono de um modelo muito mapeado. Na sequência, a gente tem a ideia de que um time de 10 bilhões de reais, como é o caso do City, pode perder se não ocupar território. A gente logo depois, a gente viu o Simone Inzaghi, que é o segundo treinador mais bem pago do planeta, ele não ter antídotos para poder combater o modelo que você implementou. E para completar e finalizar, o Abel Ferreira não conseguiu ter o entendimento de poder colocar o meio-campo mais firme para poder imaginar uma zaga que era deficiente, que não era a zaga titular, e um lateral que não era o seu melhor numa partida contra um time tão grande contra o Chelsea. Ou seja, erros de técnicos academicamente muito bem preparados. Eu era daqueles que imaginava que você não era tão bem preparado academicamente e me enganei profundamente. Aonde está o meu erro e de todos aqueles que acreditavam que você não era tão bom acadêmico e o resultado seu é tão bom hoje? Bom, aí depende do ponto de vista de cada um. Alguns enxergavam, alguns não queriam enxergar, e alguns enxergavam, mas não queriam elogiar. Aí eu respeito a opinião de cada um. Aí cada um tem que saber o seu patamar, onde ele se encaixa nesses 3 itens que eu falei. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos. Eu conquistei vários títulos como treinador trabalhando, implementando. No Grêmio mesmo, por exemplo, teve anos que eu implementei 3, 4 esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema por 2 vezes, deu certo. A gente está conseguindo os resultados devido ao nosso trabalho. Então, no momento que eu assisto os jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática, faço com que eles façam exatamente o que é pedido nas pré-eleições e nos treinamentos, e tem dado certo, acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Então, muita gente às vezes gosta de criticar, gosta de falar de parte tática, mas a pergunta que eu faço para vocês também de vez em quando é, claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que vocês entendem mais que um treinador de tática? Que a gente convive com jogadores quase que 24 horas por dia? Então essa pergunta vocês têm que fazer também, porque é muito fácil criticar. Muitos de vocês têm que, no momento que vê uma escalação, dar opinião antes de começar o jogo. Ah, não vai dar certo por isso, isso. Porque é muito fácil, que eu costumo falar, engenheiros e obra pronta. Terminou o jogo, ganhou. Ah, mas ele acertou na escalação, o esquema foi muito bom. Perdeu o jogo. Ah, mas errou no esquema, escalou mal. Aí fica muito fácil. E aí, quando vocês falam de parte tática com um ou outro treinador, é muito fácil falar de parte tática. Será que se a gente pegar alguns de vocês e pegar 4, 5 treinadores ao vivo e discutir parte tática, e nós treinadores, perguntar para vocês sobre parte tática, será que vocês se garantem? E vocês gostam de criticar os treinadores. Eu respeito a opinião de vocês. E não são todos, obviamente. Muitos de vocês entendem. Mas muitos não entendem e querem criticar o treinador. Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho, querendo ou não, a opinião de vocês, do Abel, do Felipe e do Renato. Porque eu acho que os clubes brasileiros fizeram um grande mundial.
Infelizmente, a gente enfrenta esses poderosos e alguém tem que passar. Eles voltaram, mas eles fizeram um bom trabalho aqui também. E da mesma forma que o Fluminense. Então, eu espero que os próprios treinadores brasileiros sejam mais valorizados. Eu acho que esse Mundial aqui, principalmente com o Fluminense, nós estamos resgatando aqui na Europa como é que eu posso falar? O respeito pelo futebol brasileiro, o respeito pelos treinadores brasileiros, entendeu? Porque muito se fala, e eu concordo, dos treinadores aqui fora, mas aí também tem outra diferença que eu costumo falar. Os treinadores aqui fora praticamente desmontam seus plantéis fortíssimos em todas as situações. Tem 2, 3 grandes jogadores para cada posição. E aí a vantagem que eles levam sobre o futebol brasileiro. Mas em termos de esquema, fica mais fácil você trabalhar com jogadores acima do nível, acima da média. Então é por isso que nós viemos aqui, estamos fazendo uma grande Copa do Mundo, sem ter esse poder aquisitivo dos clubes europeus. E aí, sem dúvida alguma, é o trabalho destacado dos treinadores. Okay, the gentleman in the blue shirt from Globo. Renato, boa tarde. André Rizek, Sport TV. Numa competição como essa, você enfrenta desafios muito diferentes a cada jogo, né? Estava aqui na véspera da partida contra o Dortmund, você falou que o principal desafio defensivo era não deixar cruzar a bola para o Guirassy, ele é o artilheiro da Champions, vice da Bundesliga, não sei se você sabe, foi o primeiro jogo na temporada que ele sequer finalizou. Depois você pegou um time sul-coreano, aí pegou um time africano abusado, ofensivo, aí pegou o vice-campeão europeu, um time italiano de marcação, um time saudita, e agora vai pegar um time inglês. De acordo com os estudos que você faz a cada adversário, o que chama mais atenção no Chelsea, de diferente dos outros? Qual é a principal característica do Chelsea, na sua opinião, de diferente do que você enfrentou até aqui? Boa sorte amanhã. Obrigado. Obrigado. Sem dúvida alguma, eles têm um ataque muito poderoso. Em si, em tese, todo o time deles é muito bom, mas eu destaco o ataque deles. Tem 2 atacantes muito rápidos, de 1 para 1, que eu gosto muito, pelos lados. Tem o João Pedro, que é um grande atacante. Tem um meia que pensa muito o jogo, então o ataque deles é muito poderoso. Eles têm muita qualidade com a bola nos pés e muita velocidade. Procurei analisar bem a equipe do Chelsea novamente, não foi uma vez só, foram 3, 4 vezes. Conversei com o meu grupo, preparei meu grupo taticamente para que a gente possa neutralizar as principais jogadas do Chelsea, que não são fáceis de serem neutralizadas, mas é que eu sempre falo, a gente sempre procura tirar as jogadas principais do adversário, mas com a bola a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nesse Mundial. Eu não posso tirar de maneira alguma a confiança que eu passo para o meu grupo. Eu gosto da posse de bola, eu gosto que os meus jogadores sejam objetivos, sempre respeitando, obviamente, o adversário. Agora, a gente vai respeitar o Chelsea, mas pode ter certeza que a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nessa Copa do Mundo. Então, quanto ao esquema tático que eu vou colocar em campo amanhã diante do Chelsea, vocês vão ver no momento. Eu conversando com o meu grupo também, conversando com os líderes, a gente achou que foi a melhor maneira que nós achamos para que a gente possa neutralizar essas principais jogadas do Chelsea. Depende muito do adversário, depende do esquema tático do adversário que a gente vai enfrentar. Eu procurei treinar na parte tática justamente para isso que eu acabei de falar, neutralizar as principais jogadas do adversário, que são pelos lados, pela habilidade, pela velocidade de seus jogadores, por isso que eles constroem muito durante os jogos, por isso que eles fazem muitos gols. Então eu treinei para que a gente possa neutralizar esse tipo de jogada. E quanto eu estar aqui numa semifinal com o Fluminense, o que eu falei também, eu me sinto um cara privilegiado, muito feliz pelo trabalho que eu venho realizando aqui justamente com o meu grupo. Muita gente não acreditava na gente quando nós saímos do Brasil, mas a gente vem fazendo uma grande Copa do Mundo e eu espero que amanhã também, com todo o respeito ao nosso adversário, nós possamos nos abraçar novamente em campo e o nosso objetivo é o mesmo do Chelsea, sem dúvida alguma, de chegar numa final. Então a gente vai procurar trabalhar bastante, valorizar bastante, para que a gente consiga esse nosso objetivo para fazermos a final no próximo domingo. A question for the gentleman on the second row, the second row, exactly. Thank you. Renato, João Barreto aqui da Casa TV. É impossível falar sobre esse jogo sem citar o Thiago Silva.
E a gente viu no jogo contra o Mamelodi que ele fez falta, né? A forma como o time estava em campo. A minha dúvida é quanto a esse pré-jogo, o que o Thiago Silva traz especificamente para o time, o que você pode trazer disso, e dentro de campo também. Mais cedo a gente falou com ele na zona mista, aí ele até disse que ele pode ser tipo um espião, que ele conhece os caras, que ele convive com eles, enfim. O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente. Uma que eu costumo falar que ele é um monstro jogando, né? Dispensa comentários sobre o futebol dele. Inclusive, eu volto a repetir, eu, na minha simples opinião, é um jogador de Copa do Mundo ainda. Tem todas as condições de jogar a próxima Copa, mas aí já é um problema do Ancelotti. É um cara que tem nos ajudado bastante, conhece muito o futebol europeu, conhece muito bem da maneira que o Chelsea joga. Troquei bastante ideias com ele. Ele é praticamente um treinador dentro do campo, pela experiência dele, por ter jogado Copas do Mundo, por ter jogado muito tempo aqui fora. A experiência dele tem sido fundamental, logicamente, juntamente com o futebol dele. Então é um cara que ele procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo, porque muitas vezes o treinador está longe, não consegue mandar essa orientação, e ele faz esse papel de treinador dentro do campo. E principalmente nesses jogos grandes, como a gente tem feito aqui fora, contra grandes clubes poderosos, e amanhã é mais um deles, o futebol dele e a experiência dele, sem dúvida alguma, são fundamentais. Next question, gentleman on the first row on the right. Aquí. Hola Renato, Javier Estepa para el diario Marca en España. Javier Estepa para el diario Marca en España. Quería preguntarte, sois 4 equipos los que lucháis por estar en la final. Para ti, ¿quién es el favorito para estar en esa final? Y luego quería pedirte una opinión sobre los brasileños que juegan en el Real Madrid, Vinicius, Rodrigo, que ahora está teniendo menos minutos, Endrick. Muchas gracias. Favorito? Ele perguntou sobre... Não, sobre o favoritismo, eu tenho uma tese. É lógico que são tanto o Chelsea, Real Madrid, PSG são poderosíssimos, e o Fluminense. A gente tem um sonho de chegarmos à final. A gente sabe que é uma partida muito difícil que a gente tem pela frente amanhã, mas como eu falei, nós estamos trabalhando seriamente. Estou confiando muito no meu grupo para que a gente possa fazer mais uma vez uma grande partida amanhã e conseguir o nosso objetivo de chegarmos à final, com todo o respeito ao Chelsea. Aí você pergunta qual é o favorito para ganhar o título. Eu acho que, no momento, o que eu tenho que falar é a gente pensar em passar pelo Chelsea, que é uma partida muito, muito difícil. Não dá para você pensar em quem é o favorito. Se esses 4 clubes chegaram, qualquer um deles pode ser o campeão. Mas para você ser campeão, você tem que chegar numa final. E para se chegar numa final, amanhã nós temos o nosso adversário, que é o Chelsea. Da mesma forma, do outro lado. Então, acho que no momento a gente só fala nessa semifinal. Vamos trabalhar para tentar conseguir o nosso objetivo. E aí sim, depois a gente fala em final. Mas no momento que 4 grandes chegam, qualquer um deles tem condições de ganhar essa Copa do Mundo. Eu acho que é fundamental, pelo menos essa é a minha opinião como treinador, o relacionamento do treinador com o grupo. Eu comparo o relacionamento de um pai com os filhos. Você tem que conversar, você tem que aconselhar, você tem que mostrar o melhor caminho, você tem que ensinar parte física, parte técnica, parte tática, da mesma forma que você ensina teu filho. E dá liberdade para os jogadores. É dessa forma que eu costumo trabalhar. Eu não sou aquele treinador que eu determino, a última palavra é lógica, sempre a minha, mas determino, falo e não gosto de escutar ninguém. Não, eu sou um cara do diálogo, porque muitas vezes eu aprendo com os jogadores também, muitas vezes eu não estou vendo alguma coisa e os jogadores podem me ensinar, podem me mostrar como aconteceu no jogo com o Thiago Silva. Então esse diálogo, essa liberdade que eu dou para o meu grupo, ela é fundamental. Lógico, sempre com respeito. Eles sabem muito bem que a última palavra é minha, mas eu converso, troco ideias, eu valorizo o meu grupo em todos os sentidos. Eu não chego lá, só falo para eles, o trabalho é esse, vai ser assim, eu vou definir o esquema tático e vamos para o campo. Não, é sempre bom trocar ideias, porque o jogador ele se sinta valorizado também. É dessa forma, dessa liberdade que eu gosto de trabalhar com o meu grupo.
We go to the gentleman in the middle block on the second row. Yes, on the second row. Yes, the gentleman, exactly. Renato, boa tarde. Pedro Cunha, Brasil. O Fluminense, você já disse várias vezes aqui que o pessoal não acreditava muito no Fluminense. Queria que você falasse se você enxerga o Fluminense como um patinho feio entre os clubes nessa semifinal e o que o Fluminense teve de diferente em relação aos outros 3 brasileiros para conseguir chegar até a semifinal e os outros não. Obrigado, boa sorte. Não, eu não gosto de falar dos outros clubes brasileiros, como eu falei, eles estão fazendo também uma bela Copa do Mundo. Eu gosto de valorizar o meu grupo. Eu acho que foi com muita competência que nós chegamos, com muito trabalho, muita humildade e, acima de tudo, acreditando na gente. Acreditando. Desde o início, falei para eles, é uma oportunidade que a gente vem tendo. Muitos treinadores gostariam de estar no meu lugar. Muitos jogadores gostariam de estar no lugar de vocês, então a gente tem que viver esse momento aqui. A gente não sabe quando a gente vai ter um outro momento desse. Então é importante a entrega, o foco no trabalho, nos treinamentos, nos jogos, porque nós vamos enfrentar equipes superiores a gente, jogadores muito diferenciados, e se faltar atenção, a gente vai voltar logo para o Brasil. Então, essa concentração foi fundamental. Eles estão conscientes disso, por isso que hoje o Fluminense é o semifinalista dessa Copa do Mundo. Quando eu falo que é o patinho feio, com todo o respeito a todos os outros clubes, eu falo o patinho feio em termos financeiros, porque a gente tem que viver a realidade. O Fluminense não chega a 10% em termos de financeiros perto desses grandes clubes. Então, esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores. E no momento que você junta os grandes jogadores do futebol mundial, obviamente as tuas possibilidades de vencer uma competição, elas aumentam. É por isso que eu falo que o Fluminense, sendo o patinho feio, chegou, justamente por tudo isso que eu falei. Isso não credencia que o Fluminense não possa chegar numa final e ganhar uma Copa do Mundo. É difícil? Sim, é difícil, mas é difícil para todo mundo. O que vale para mim e fez com que o Fluminense chegasse nessa semifinal foi exatamente as atitudes que o meu grupo vem tendo dentro do campo. A concentração no trabalho, o foco no trabalho que eu tanto peço para eles. Tanto é que no jogo nós tomamos uma virada porque nós dormimos durante 15 minutos praticamente. E até foi bom ter acontecido aquilo. Graças a Deus nós viramos o jogo, conseguimos aquela vitória, mas eu falei para eles, isso acontece, são jogadores muito acima da média. Se cochilar, daqui a pouco a gente vai pegar um adversário muito mais forte, inclusive, e nós não vamos ter condições de virar. Então essa concentração dos jogadores tem sido fundamental durante as partidas. Fala, Renan. 3 em 1, rapidinho. Primeiro, vai de 3 zagueiros, vai ter uma marcação individual no Palmer. E a outra que eu acho que é mais importante, você falou de parte técnica, falou de parte tática, mas uma coisa que vai ser importantíssima, principalmente nessa semifinal, é a parte mental, a parte emocional. Que tipo de trabalho está fazendo, principalmente com os mais jovens, para encarar essa semi? Grande Júnior, prazer responder essa pergunta para você. 3 em 1, rapidinho. O esquema, o time, só na hora do jogo. Marcação especial não, só na hora do jogo. Agora sim, a parte psicológica eu trabalhei bastante, eu venho trabalhando bastante o meu grupo nessa Copa do Mundo e sem dúvida alguma tem sido importante o próprio Thiago Silva, como eu já citei aqui, a experiência dele perante o grupo, o Fábio, a gente procura conversar bastante, principalmente com os jogadores mais jovens e colocar na cabeça deles todos, sendo jogadores experientes, sendo jogadores mais jovens, se a gente chegou aqui é porque a gente tem condições. Vamos enfrentar um adversário muito poderoso, a gente sabe disso, mas pode ter certeza que na parte psicológica também o meu time, meu grupo está bem preparado.